The Beginning After the End. Volume 8. Capítulo 321. Intervenção. Arthur Levin. Parecia que a ascensão havia levado séculos. Tanta coisa aconteceu dentro das 3 zonas que, quando o santuário apareceu do outro lado do portal, não pude deixar de sorrir de alívio. Mesmo que eu estivesse voltando para o mesmo continente que a Grona governava, neste momento, tudo era melhor do que o deserto nevado. Nós realmente conseguimos. Kaera sussurrou com um sorriso trêmulo enquanto trocávamos olhares. Nós dois rapidamente juntamos nossos pertences. Eu estava armazenando-as em minha runa dimensional quando um formigamento agudo se espalhou pelo meu braço direito. O que foi isso? Regis perguntou. Eu encarei a runa intrincada esculpida na parte inferior do meu antebraço. Não tenho certeza. Está tudo bem? Os olhos escarlates de Kaera estavam cheios de preocupação enquanto ela estava perto do portal. Aham. Apertando o último de nossos escassos pertences, eu me voltei em direção ao portal para ficar ao lado dela. Olhei em volta uma última vez, percebendo que talvez nunca mais veria Tri-Steps novamente. Ela era a única razão pela qual essa ascensão realmente valeu a pena. Seus ensinamentos e as melhorias no God Step que fiz com sua orientação valeram mais para mim do que todos os tesouros do Spearback juntos. Soltando um suspiro, voltei para o portal brilhante. Vamos sair daqui. Kaera agarrou minha manga enquanto avançávamos, embora ambos tivéssemos um simuleto, apenas para ter certeza de que não seríamos separados. Nosso curto passo através do portal cintilante pareceu anticlimático. O interior branco cintilante da pequena sala nos recebeu com um calor que era quase desconfortável depois de dias de intemperismo abaixo de temperaturas congelantes. Havia um cheiro de esterilização no espaço, como se tivesse sido limpo recentemente. Uma piscina redonda dominava o centro da sala e uma cama branca baixa repousava contra uma parede. Depois da cama, havia uma porta fechada que, sem dúvida, levaria para as profundezas das Relictons. A principal característica da sala, no entanto, era o segundo portal que ocupava a maior parte da parede à minha esquerda. Embora distorcida pelo movimento aquático da janela do portal, pude distinguir o segundo nível das Relictons do outro lado, o mesmo andar onde Kaera e eu tínhamos começado, ao lado dos Grambeus. Havia um número incomum de figuras em movimento reunidas na praça além do portal, mas minha atenção pousou de volta no meu antebraço direito, onde minha runa de dimensão estava queimando contra minha pele como ferro quente. A relíquia outrora morta que eu tinha adquirido do velho que ensinava na academia Sornkov praticamente saltou da runa dimensional para minha mão. Sua superfície branca e turva brilhava visivelmente e emitia filamentos de éter. Que merda é essa? Regis deixou escapar, resumindo minha própria reação também. Grey, algo está errado. Disse Kaera, sua voz soando do portal que conduzia para fora. Mas meus olhos estavam grudados no cristal brilhante em minha mão. Os tentáculos violetas estavam enrolando em volta do meu braço, e eu senti uma pressão, um puxão insistente da relíquia. Só um segundo. Eu murmurei distraidamente enquanto o sentimento ficava mais forte. A voz de Kaera carregava uma rara ponta de pânico quando ela disse: Não, sério, Grey, acho que aqueles são as... Estendendo meu próprio éter, investiguei a relíquia, fazendo com que as incontáveis gavinhas de energia violeta se entrelaçassem com as minhas. Minha visão ficou turva, exceto pelo cristal. Naquele momento, uma única pergunta, em uma voz que era estranha e distante e assustadoramente familiar, veio à tona em minha consciência. Quem você mais deseja ver? Com um único pensamento que carregou as emoções e memórias que eu segurei por anos, minha visão mergulhou nas muitas facetas suaves do cristal. Uma vasta extensão de nuvens de veludo rolou no céu abaixo de mim. Mesmo quando as nuvens se aproximaram,
Não senti nenhum movimento, nenhum vento frio passando pela minha pele ou assobiando em meus ouvidos. Tudo o que senti foi uma sensação de vertigem com a rapidez da transição. As nuvens se separaram de modo que eu estava olhando para a água azul marcada apenas pela crista branca ocasional de uma onda. O oceano deu lugar a uma linha costeira, mas o solo passou tão rápido que não pude saber onde estava até que tudo o que pude ver foi uma floresta de horizonte a horizonte. Elenoir, percebi. Por que estou vendo a terra natal dos elfos? Minha visão pareceu se ampliar na floresta, ampliando-a até que pude distinguir uma pequena vila cercada por um anel de árvores bem cortadas. Eu nem tive tempo de questionar a limpeza da floresta mágica, algo que os elfos nunca permitiriam, antes que minha visão se fixasse em uma multidão de pessoas em frente a uma grande construção de madeira. Pelo vestido, era óbvio que eram todos alacrianos, exceto por um grupo de elfos sujos e famintos que foram empurrados para a frente da multidão e estavam cercados por guardas. Minha atenção foi fortemente atraída para 3 jovens estudantes soldados. 2 dos meninos estavam sussurrando para frente e para trás e cutucando um ao outro, mas o terceiro estava encarando os nobres alacrianos à frente. Foi só quando o terceiro menino ergueu os olhos que pude ver sob seu visor. Foi quando percebi que ele não era ele. De forma alguma. Era Eli. Uma onda de emoções agitou dentro de mim quando vi sua expressão séria e madura, confusão e medo de por que ela estava lá, vestida daquele jeito, dor no coração de ver suas bochechas encovadas e olhar vazio, e um alívio esmagador apenas por saber que ela ainda estava viva. Mas o que exatamente eu estava vendo? Quando exatamente eu estava vendo? Além do fato de que reagia à energia dentro da pedra angular, eu não tinha ideia do que a relíquia era ou o que fazia. A linha do tempo definitivamente era depois que eu fui derrotado, isso estava claro. Além disso, eu não tinha ideia se o que estava vendo estava acontecendo agora, já tinha acontecido ou iria acontecer no futuro. Eli estava olhando para algo, e eu segui sua atenção para uma pequena varanda. Elijah, ou Nico, estava parado ao lado de Tess. A visão que eu estava vendo voltou a se concentrar em Tess enquanto eu ficava cativado por sua aparência, e pelas runas que cobriam sua pele clara. O que aconteceu com ela? O que ela estava fazendo lá? Por que ela estava parada ao lado de Nico? E por que minha irmã estava vestida como um soldado alacriano? O que diabos está acontecendo em Dicatem? O corpo inteiro de Nico ficou tenso e ele se levantou de repente da varanda, voando para o ar e para fora da minha linha de visão. Somente quando Eli se virou para olhar eu fui capaz de redirecionar o foco da visão da relíquia para o céu atrás da vila. O ar estava distorcido, ondulando como vidro derretido. Embora eu não pudesse ouvir nada, o rosto de Eli se contraiu em um estremecimento e ela cobriu os ouvidos com as mãos, me dizendo que algum tipo de barulho tremendo ressoava pela aldeia. O ar tremeluziu, saltou para fora e estourou, deixando uma cicatriz preta no céu azul brilhante. Um portal. Através do portal flutuaram 2 figuras familiares. O Azura de 3 olhos, Lord Aldir, veio primeiro. Uma armadura de prata reluzente cobria a maior parte de seu corpo, e ele usava um elmo sobre o cabelo branco que deixava uma lacuna para o terceiro olho. Atrás dele estava Vinson. O Azura estava totalmente inalterado desde quando o conheci. Seu cabelo curto platinado estava cuidadosamente penteado para o lado, seus olhos fundos olhando nobremente sob as sobrancelhas permanentemente franzidas. Ao contrário de Aldir, Vinson não tinha vindo vestido para a batalha, mas em vez disso vestia um uniforme de estilo militar simples que o denotava como um servo do clã Indrak. Nico voou para cima em direção aos Azuras, e eu desejei poder ouvir o que estava acontecendo enquanto ele trocava palavras com Aldir. Nico zombou, mas os Azuras estavam sem expressão ao responder. Suas palavras fizeram Nico ficar ainda mais pálido do que o normal, e ele se afastou vários metros de Aldir e Vinson. Só então percebi que Tess também tinha voado da varanda.
Ela pairou desajeitadamente ao lado de Nico, aparentemente tendo dificuldade em manter o voo, mas a expressão insegura que ela tinha antes tinha ido embora, substituída por algo duro como aço e impossivelmente seguro de si. A expressão era muito diferente da de minha amiga de infância, mas estranhamente familiar. Vinson balançou a cabeça em resposta ao que seja lá que ela havia dito, então estendeu as mãos, que de repente agarraram uma longa lança de prata. Quase com a mesma rapidez, o bastão da espada de Tess saiu e os punhos de Nico foram envoltos em um fogo negro do inferno. O medo gelou fundo no meu estômago. Não! Os Azuras de Efeltus não podiam atacar as forças de Agronen de Katen. A única razão pela qual qualquer um dos lados concordou com qualquer tipo de trégua, mesmo por mais ineficaz que tenha sido, foi porque a alternativa seria a destruição deste mundo. Nico e Tess não eram páreo para um Azura como Vinson, muito menos dois Azuras juntos, mas as consequências da batalha quase certamente destruiriam a cidade inteira, talvez até mais. E considerando que eu aprendi sobre o clã Indrat nas Relictons, eu duvidava que os Azuras se importassem com os menores abaixo. Quantos elfos morreriam se lutassem agora? Minha irmã sobreviveria? Por que eles estavam lá? Esta intervenção direta era contra os termos que Lord Indrat havia estabelecido com Agrona. Depois de seu ataque fracassado aos Vritra, os Azuras de Efeltus não foram autorizados a contatar os defensores de Dikaten. Romper essa trégua, por mais ineficaz que tenha sido, poderia significar uma guerra total entre os Vritra e o resto dos clãs Azura. Se os Azuras fossem à guerra uns contra os outros, todo o continente seria destruído. E tudo o que eu pude fazer foi assistir do outro lado do mundo. Eu podia sentir meu coração batendo forte mesmo neste estado desencarnado. Vinson mal se moveu, apenas um corte curto e repentino de sua lança, tão rápido que o olho não pôde seguir. A onda de choque esculpiu uma trincheira de quilômetros de extensão na floresta de cada lado da aldeia, enviando uma nuvem de poeira que escureceu a floresta até onde a vista alcançava. Uma esfera cintilante de pontas escuras cercou Nico e Tess. Embora o escudo tenha se quebrado e se despedaçado antes de se dissolver, ele salvou do ataque, e não apenas eles. Abaixo, a vila e a clareira ao redor estavam intocadas. Eli! Enquanto eu pensava nela, minha perspectiva mudou para que eu pudesse vê-la novamente. Eli estava congelada, enraizada no lugar, assim como o resto da multidão. A força total da presença dos Azuras havia sido liberada e estava esmagando-os. Fuja! Suma daqui! Tentei agitar meus braços e gritar qualquer coisa para chamar a atenção da minha irmã, mas ela não conseguia me ver ou ouvir. Minha mente girou com as opções que Eli tinha disponíveis. Mesmo que eu não pudesse fazer nada, ela não estava sem esperança. Era duvidoso que ela seria capaz de se afastar o suficiente para escapar da batalha mesmo se corresse, mas ela poderia ter um dos medalhões dos Jin. Melhor ainda, o pingente de WYRM de Fênix que eu dei a ela pode ainda estar intacto. Tão rápido quanto minha mente procurou por esperança, a dúvida gotejou também. Eli seria capaz de usar o medalhão sob a pressão dos Azuras? Mesmo se ela tivesse o pingente, seria o suficiente para salvá-la do poder de um Azura? Com os dentes cerrados e o som do meu próprio coração batendo forte, me forcei a olhar para trás para a batalha. Atrás de Vinson, Aldir tinha fechado os olhos, exceto o terceiro olho, que nunca fechava, e tinha as mãos estendidas na frente dele de modo que se entrelaçaram em um gesto complicado. A própria luz se curvou ao redor dele enquanto ele fundia o poder. Eu podia ver a mana pura sendo canalizada através do anel que ele fez com os dedos, subindo pelos braços e indo para o terceiro olho. Nico respondeu ao ataque de Vinson com uma enxurrada de pontas pretas. Elas voaram de suas mãos como dardos, cada uma infalível.
Eu mal conseguia rastrear a lança do Azur enquanto eles se desviavam um após o outro, seus movimentos tão rápidos e precisos que ele mal parecia se mover. Tess se lançou para frente e golpeou com seu bastão de espada. Em vez de usar sua vontade da besta, a princesa elfa desencadeou uma enxurrada de ataques de mana. A lança de Vinson girou, desviou todos eles antes de contra-atacar com um golpe próprio. Sua lança pareceu crescer mais enquanto corria em sua direção, forçando-a a cair de repente para fora do caminho. Ela parecia ter dificuldade em manter o foco no feitiço de voar e quase atingiu uma árvore antes de se endireitar. O que Tess estava fazendo? Por que ela estava se segurando assim? Por que ela não estava usando sua vontade da besta? Nico estava gritando para os Azuras, voando rapidamente ao redor de Vinson para chamar sua atenção para longe de Tess. Um momento depois, o Azura desapareceu quando um globo de fogo do inferno o envolveu. Um novo globo de pura mana dividiu a cúpula em duas, e o fogo do inferno se extinguiu. Por dentro, Vinson saiu ileso. Observei enquanto a nova se espalhava mais e mais pelo céu, dispersando as nuvens baixas de poeira. Picos pretos apareceram da chuva de faíscas de fogo do inferno, cada um se lançando para dentro em direção a Vinson, e cada um rebatido tão rapidamente quanto. O olhar firme do Azura nem mesmo piscou enquanto ele fazia outro corte diagonal curto. Nico foi jogado para o lado quando uma dúzia de pontas pretas apareceram para desviar o golpe. À distância, a onda de choque nivelou uma seção da floresta com pelo menos 1 milha de largura e 3 milhas de comprimento. Minha atenção se voltou com medo para o chão. A multidão de alacrianos e elfos ainda estava paralisada, mas Eli estava se movendo. Seu braço tremia com o esforço enquanto ela lentamente alcançava sua armadura e puxava um dos medalhões dos jeans. Uma onda de alívio tomou conta de mim quando ela apertou o dispositivo com uma mão pálida, mas em vez de ativá-lo imediatamente, o olhar de minha irmã rastejou pela multidão para descansar no pequeno grupo de prisioneiros élficos. Medo e frustração substituíram minha excitação enquanto a observava se virar e dar um único passo doloroso em direção a eles. Apenas saia daí, Eli. Ela deu outro passo lento, depois outro, como se estivesse caminhando sob a água. Alguns pares de olhos se voltaram para ela com surpresa, mas a maioria não conseguia ver nada, exceto a batalha acima. Da linha das árvores fora da vila, um feixe de mana pura cortou o céu, mirando em Aldir. Vinson bloqueou o feitiço, desviando diretamente para Nico. Meu velho amigo mergulhou sob o ataque enquanto seu corpo inteiro explodia em fogo do inferno. Ele disparou para frente como uma flecha em chamas e 2 jatos de chamas negras saíram de suas mãos. O fogo se dispersou contra um escudo translúcido de mana, mas deu a Nico tempo suficiente para se chocar contra Vinson. O fogo do inferno saltou de Nico para o uniforme do Azura e começou a se espalhar pelo rico tecido, enegrecendo-o. Vinson lançou um golpe aparentemente casual, e embora uma enorme ponta de metal parecesse bloqueá-lo, não foi o suficiente. O golpe do Azura quebrou o metal e atingiu o ombro de Nico. Nico foi lançado girando descontroladamente pelo ar antes de cair de cabeça na floresta fora da cidade com tanta força que cavou uma trincheira de 400 metros na terra e destruiu dezenas de árvores enormes. Os olhos de Aldir ficaram cada vez mais brilhantes enquanto ele continuava a fazer o que diabos ele estava preparando. Eu não conseguia imaginar que tipo de habilidade exigiria tempo para ser ativada, considerando a força do Azura. Por que ele não estava ajudando Vinson na luta? Abaixo, Eli alcançou os elfos. Ela agarrou o primeiro pelo braço e o virou, tentando colocá-lo em movimento, mas os elfos estavam muito fracos em sua condição atual. Em vez disso, ela abriu o caminho até o meio do grupo e segurou o medalhão acima da cabeça. Seu braço tremia com o esforço. O céu acima dela escureceu. Mudando minha perspectiva,
observei com admiração e horror crescente quando Aldir começou a se expandir. Conforme o Azura crescia, seu terceiro olho brilhava ainda mais forte até brilhar como um sol dourado em sua testa. Gavinhas de mana dourada se contorciam como chamas sagradas de sua armadura de prata enquanto ele continuava a crescer. Onde seus pés se aproximavam do chão, as chamas douradas faziam as árvores entrarem em combustão, transformando-as em cinzas em segundos. O fogo se espalhou rapidamente, percorrendo o perímetro da aldeia de modo que foi cercada por fogo. Eli ficou parada como uma estátua, seu braço ainda levantado, mas seus olhos arregalados e mandíbula frouxa estavam voltados para cima em direção ao Azura impossivelmente grande. Tez e Nico se ergueram sobre as árvores em chamas, apoiando-se um no outro. A questão de por que ela estava lutando ao lado de Nico veio a mim mais uma vez, mas naquele momento, não importava. Era óbvio agora o que Aldir estava prestes a fazer. Isso não era uma ameaça ou um assassinato. Ele estava enviando um aviso a Grona. Ao destruir Elenoir, o enorme olho dourado em chamas na cabeça de Aldir inchou com pura energia, ondulando o próprio espaço ao seu redor. O rosto do Azura, agora 100 vezes ampliado, olhou fixamente para onde Tessia e Nico pairavam acima do solo, agarrados um ao outro. Os dedos de Eli se contraíram e mana vazou deles para o medalhão. A mana borbulhou a partir dele, curvando-se sobre os elfos e envolvendo-os em uma cúpula fina e brilhante. Mas a cúpula estava piscando, inconsistente. Ela não está colocando mana suficiente nele, eu percebi horrorizado. Ela não foi capaz, com a pressão de Aldir pesando sobre a área. Minha atenção saltou de Eli para Aldir, para Tez e Nico, e pegou o olhar compartilhado de Tez e Nico, o dela incerto, preocupado, mas sem medo, enquanto ele estava olhando para ela quase, ternamente. Então eles se foram, deixando nada para trás, exceto a leve ondulação de qualquer magia que eles usaram para se teletransportar. Houve uma repentina e massiva onda de poder, e um largo raio dourado foi liberado do olho de Aldir. O ar ao redor ondulou e se dissipou, enviando um halo de calor e energia visíveis. Onde o feixe atingiu o chão, o solo foi empurrado para cima e para longe com a força dele. Árvores foram derrubadas, estilhaçadas e depois destruídas. A cidade começou a desaparecer, as casas destruídas pela força. Tentei me concentrar em Eli, mas a última coisa que vi dela foi a cúpula semi-formada escurecendo antes que a parede de força contundente carregasse a vila. Minha perspectiva estava mudando para cima, afastando-se da vila, e observei enquanto a explosão se expandia de onde o feixe ainda brilhava na terra, um anel de destruição em constante crescimento que nivelava tudo o que tocava, limpando Elenoir e deixando para trás nada além uma nuvem de poeira que subia cada vez mais alto em direção às nuvens. E pouco antes de a forma de Aldir desaparecer de vista, eu vi seu olhar se voltar, direto para mim. Um calafrio palpável percorreu minha forma transitória enquanto seus gigantescos olhos dourados perfuravam os meus com uma apatia fria e mortal. Ele sabia que eu estava assistindo. Nossos olhares se encontraram pelo que pareceu uma eternidade, mesmo quando minha forma foi arrastada para longe de Elenoir e de Catem. E mesmo enquanto eu estava mais uma vez na sala branca e lisa do santuário, eu ainda podia sentir o olhar do Azura em mim. Piscando o suor que escorria pelas minhas sobrancelhas e nos olhos, percebi que Caera tinha uma mão em volta do meu pulso e estava tentando puxar a relíquia do meu punho. Ela estava gritando alguma coisa, mas não conseguia entender as palavras. Eu estava com náuseas e fraqueza e não conseguia respirar. Ei! Grey, o que é isso? Qual é o problema? Os olhos de Caera estavam arregalados, sua voz cheia de pânico. Caí de joelhos e a relíquia escorregou da minha mão, quicando no chão de ladrilhos brancos. Onde diabos você esteve, hein? Regis parecia estranhamente preocupado e percebi que nem todo o pânico que sentia era meu. Tentei falar, mas senti um nó na garganta que me fez engasgar.
Elenoir se foi. Eli! Eu caí para a frente. Minha testa pressionou contra o ladrilho frio enquanto eu batia com o punho no chão, fazendo com que o chão se partisse com um estalo agudo. Um grito ensurdecedor saiu da minha garganta enquanto as lágrimas turvavam minha visão. Apenas um Azura poderia ter dado o comando para destruir Elenoir. Lord Indrat deve ter percebido que o pacto de não intervenção havia falhado e temia a expansão dos Alacrianos pela floresta, então ele enviou a Grona uma mensagem no único idioma que ambos entendiam. Minha mandíbula fechou quando eu cerrei meus dentes. Clã Vritra ou Clã Indrat, não importava, esses Azuras eram todos iguais. Eles não se importavam com a paz e o bem-estar dos seres menores. No mínimo, eles eram ainda mais violentos e gananciosos, dispostos a matar indiscriminadamente para conseguir o que queriam. Não, talvez não todos eles. A memória de Sylvie em seus últimos momentos, morrendo sozinha para proteger sua filha, veio à tona em minha mente. Pensei no dragão branco morrendo sozinho para proteger sua filha. Ela tinha entendido melhor do que ninguém o que Indrat e a Grona realmente eram. Foi por isso que ela confiou sua filha a mim? Então Sylvie poderia ser criada fora de Efeltus, longe de seu próprio povo e sua crueldade inerente? Minha mão deslizou sobre a runa no meu antebraço, onde meu vínculo estava em sua forma de ovo. Mesmo depois de todos os sacrifícios de Sylvia, as coisas chegaram a esse ponto. E não apenas pelo meu vínculo, mas por meu pai, Adam, Bund e tantos outros. A voz fria e superficial do meu antigo eu ecoou em minha mente, me lembrando que era por causa deles que eu havia me tornado tão fraco, tão emocional. Ter pessoas para proteger só serve para impedi-la de tomar as decisões ideais e mais racionais. Lady Vera afirmou repetidamente. Foi por isso que eu tinha abandonado todos os que eu me importava como Grey. Balancei a minha cabeça. Mas foram essas mesmas pessoas com quem me importava em Dicatem que me levaram a chegar tão longe. Rejeitando a mão estendida de Caera, pus-me de pé. Eu não iria decepcioná-los. Este foi apenas o começo da minha jornada agora. Com o éter, eu poderia reescrever a própria realidade, era só aprender como. Então, esses deuses viriam do que eu era realmente capaz.